Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Bosquinho Lacerda, estou aqui novamente para mais um Bosquinho Cast. Antes de mais nada, queria passar para vocês qual é o objetivo desse podcast. A ideia é trazer amigos, colegas, parceiros, pessoas do ramo de eventos, que são pessoas inspiradoras, pessoas que vão trazer as suas histórias aqui, não só para servir do ponto de vista informativo para os nossos clientes, nossos seguidores que são noivas, enfim, pessoas que estão organizando algum tipo de evento, como também para os nossos colegas, que eu acho que é uma oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dos outros e se inspirarem e, enfim, compartilhar conhecimento. Então, a ideia é isso aqui ser inspiração para empreendedores do ramo de eventos e também os curiosos. E, eventualmente, meu objetivo é trazer pessoas que são de outros ramos, de outros segmentos, justamente para a gente diversificar e trazer um conteúdo rico que possa ser aplicado aí nos negócios e na vida de vocês. Antes de começar aqui o podcast com esse convidado, queria agradecer os parceiros, os apoiadores, a Via Color, que é minha encadernadora, há mais de 10 anos, já faço meus álbuns com eles são verdadeiros artistas no que fazem. Então, Lucianinho, do Grupo Via Color, @Grupo Via Color, segue lá, dá uma olhadinha, conhece um pouquinho do trabalho. Queria agradecer também a WA Filmes e Lives, que é responsável por essa gravação, por transmissão, enfim, responsável por muitos outros que vocês assistem por aí, de lançamentos, podcasts, transmissões ao vivo. Então segue lá o @WA Filmes e Lives, que eu não conheço empresa mais competente para fazer esse tipo de trabalho. Vamos voltar aqui para o nosso convidado, Tiago Rocha, meu amigo da Unique Eventos, um cara que entende tudo de eventos. E nós somos aí parceiros há muito tempo, uma pessoa que tem um carinho enorme, não só dele, como do sócio dele, que infelizmente não pôde estar presente, mas Felipe, você está intimado a participar aqui no próximo convite. Eu sei que chocou as agendas aí, mas você está muito bem representado aqui por Tiago, e eu queria que Tiago mesmo se apresentasse, contasse um pouquinho da sua trajetória, como é que ele entrou nesse mercado de eventos, como é que hoje ele se posiciona, falar sobre seus projetos, para a gente conhecer a pessoa de Tiago e depois a gente vai para essa parte técnica. Enfim, conta para a gente aí, Tiago, fica à vontade. Maravilha, tudo bom, Bosquinho? Prazer imenso estar aqui, muito obrigado pelo convite. A gente agradecer a Felipe também, né, meu sócio, a gente começou cedinho, não entrega muito a idade da gente, né? Faz um tempinho que a gente está trabalhando na área. Começou muito cedo, né? Começou muito novo. Mas é uma pauta também, né? Há quanto tempo a gente já está no mercado, há quanto tempo a gente se conhece, a convivência que a gente tem há um tempão, né? E a gente muitas vezes vive mais entre a gente do que com as nossas famílias, né? Verdade. Agora eu tenho a felicidade de ver o rapaz fitness na academia, né? Ele sabe estar sempre lá, eu tento acompanhar o treino dele, mas não consigo. Mas é danado, a vida da gente corrida, a gente acaba se encontrando mais nos finais de semana, nos eventos, então sempre tem uma oportunidade na hora do intervalo, bater um papo, se atualizar, mas é sempre muito bom estar junto com vocês. Maravilha. Então, eu sou Tiago Rocha, eu e Felipe somos sócios da Unique. A Unique eu acho que são 17 anos esse ano, acho que é isso. E logo no comecinho a gente tem um outro sócio também, que eu acho que vale a pena sempre relembrar, Felipe Malafaia. Sim, lembro de Felipe, rapaz, gente boníssima, gente boníssima. Éramos 3, Felipe seguiu para uma outra área, eu e Felipe continuamos. E estamos aí, esse tempão, trabalhando junto. Que legal, que legal. E a Unique é uma agência de eventos, né? Que aí é composta hoje, encabeçada por você e por Felipe, que eu acredito que cada um tem ali a sua carteira de clientes. Óbvio que está tudo em conjunto, mas você fica mais à frente de um. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Ele mais à frente de outros. Mas me conta mais, assim, como você entrou nesse mercado. Poxa, me convidaram para um evento uma vez, eu fui lá e organizei. Cada um tem uma forma peculiar de entrar nesse mercado e muitas vezes é bem curiosa, né? Porque contraria aí qualquer planejamento de vida. Porque, no fundo, eu costumo dizer para todo mundo que eu amo o que eu faço, adoro o que eu faço. Acho que sou muito realizado profissionalmente e, obviamente, o reconhecimento das pessoas em relação ao trabalho que a gente realiza, a minha equipe, todo mundo que está junto comigo, nos motiva,
Mas eu sempre faço um comentário que é meio que unânime assim, no pessoal de eventos. Poxa, por que o povo não casa dia de segunda, terça, quarta e quinta? Para ter uma vida normal, né? Porque os finais de semana eles são bem cruéis, né? Vamos fazer uma viagem, né? Aí eu fico imaginando um cara que vai entrar nesse mercado do zero. Diz, papai, eu vou optar por trabalhar nos finais de semana. Enquanto as pessoas se divertem, eu vou trabalhar. Minha vida aconteceu muito conduzida pela minha família, né, que é uma família de fotógrafos, já trabalha com isso há 4 gerações. E entrei nesse mercado, mas obviamente com o passar dos anos, você vai sentindo um pouco mais esse peso do fim de semana. No início é mais tranquilo, mas depois você vai sentindo um pouco do peso. Não me arrependo das escolhas que fiz, sou muito feliz, mas continuo fazendo na torcida de que os eventos aconteçam de segunda a sexta, né? Para a gente ter um final de semana livre, né? Mas e você entrou nessa história aí dos finais de semana como? Então, foram caminhos bem distintos. Tanto eu e os outros 2 Filipes, né? Logo no início da gente. Eu sempre fui em relações públicas. No colégio, eu sempre era representante de turma, sempre organizava. Eu era representante eu estudava no Atual, sim, aqui em Boa Viagem, quem de Boa Viagem vai lembrar. E eram 3 representantes, tinham de disciplina e eu era representante de eventos da turma. E organizava as Olimpíadas, tinha desfiles, que nas Olimpíadas a gente fazia um desfile. Se tinha um deus asteca em cima de uma pirâmide pintado dourado, era eu, estava lá. E sempre fui muito, muito enxerido nessas coisas de organização. Mas isso muito no pessoal, né? Tanto é que eu sou bibliotecário de formação, eu sou cientista da informação. Rapaz, acho que eu nunca nem imaginava, não né? Não sabia nem que bibliotecário, mas cientista da informação, é a mesma formação? É o Departamento de Ciências da Informação e a especialização em biblioteconomia. Que legal! Mas aí no decorrer eu sempre precisei trabalhar logo cedo, necessidades mesmo, e como era muito relações públicas nessa relação com as pessoas, comecei a fazer festa infantil. Que legal. Comecei fazendo recreação e fiz muita coisa de recreação, trabalhei para algumas pessoas, fiz minha empresa também de recreação, eu tinha cama elástica, pula-pula, um monte de coisa, e algumas coisas foram acontecendo que me direcionou para chegar em eventos. E por um acaso o Léo Burejo, né? Léozinho é meu amigo há muitos anos, que era uma relação de amizade que tinha com o Felipe. Na época eu e o Felipe éramos casados. Ah, sim, é verdade. Tem esse detalhe aí que eu não me lembrava. A gente já não é mais casal, sim. Há 13 anos. Não, mas somos um casal de amigos. Que legal. A gente gosta muito de reforçar isso. O amor da gente é nesse sentido e as pessoas até ficam meio assim, como é que vocês conseguem? É a vida, né? Que bom, meu irmão. Leva a gente para isso. E aí, na época, a gente viu a possibilidade, e aí o Léozinho trabalhava, eu acho que o Léo já fazia algumas coisas. Com a família dela. Em Anagóis. Anagóis era um buffet, um dos maiores buffets que existia na cidade. Dona Ana fazia no final de semana, sem brincadeira, eu acho que eram 12 casamentos que Dona Ana fazia. Muito forte. Porque eram poucos buffets. Uhum. E tinha uma equipe de cerimonial lá em Anagóis, né? A gente conseguia fazer uns 4 ou 5 casamentos da equipe de cerimonial de Anagóis mesmo. Tanto é que outras pessoas que continuam fazendo um cerimonial hoje em dia, eu conheci lá atrás também, lá em Anagóis, Flávia da Cerimoniarte, Flávia Cabral, Josi Campelo, tem algumas outras pessoas que já eram daquela época. Sim, de lá. Muito querido. E foi quando eu disse, Léozinho, me bota pra fazer um negócio desse aí. Aí foi que ele falou que era a prima dele que era responsável, e na época que ela foi para Portugal e precisou de gente, sei que fui fazer. Comecei fazendo e eu disse, Felipe, eu acho que tem vaga para tu também, quer ir fazer? Bora. Aí fomos fazendo também, sempre como auxiliar. Uhum. E a gente foi ganhando prática, foi desenvolvendo, alguns amigos começaram a perguntar se a gente fazia para eles, e a gente vai morrendo de medo. Mas aí fizemos o primeiro casamento com a nossa assinatura. E desde então foi criada a Unic. A gente teve um momento que não era CNPJ, era algo muito informal. Uhum. Eu acho que 2 anos depois é que a gente se tornou uma empresa mesmo mais consolidada, que aí se somou com o Felipe Malafaia e a gente teve uma empresa mais bem estruturada. E foi muito legal a crescente da gente. Eu acho que foi galgando de pouquinho em pouquinho, sabe? Sem passar por cima de ninguém, sem ter influência de nada. Eu acho que foi um crescimento natural do trabalho que a gente desenvolve e não sei até onde a gente vai chegar, mas chegamos num lugar bem, bem interessante de aceitação, né? Pelo menos eu acredito. Legal, de mercado. E o que é curioso é que
a maioria das pessoas que eu entrevistei aqui, vai sair um podcast hoje, inclusive, né? Toda quinta-feira a gente está publicando. Todo mundo tem uma história muito semelhante, que não é por acaso, mas começou ali na base, você puxa um evento infantil e tal, aí você vai se relacionando com as pessoas, que puxa uma outra pessoa, você já criou um relacionamento direto com eventos, então, por mais que você não fosse um assessor, mas você entendia como era a dinâmica de um aniversário infantil, que você ia prestar aquele serviço de recreação, e aquilo ali foi crescendo de maneira orgânica, né? Diferente de você, como a mãe de Bruninha citou aqui, que era uma preocupação que ela tinha no começo, em que os filhos dela tivessem profissões tradicionais, né? Porque aí tem uma estabilidade, essa coisa toda, não sei o quê. Exato. No entanto, ela fez direito, eu não sei, parece que chegou a se formar, enfim, mas enveredou por essa outra área que aí exige um jogo de cintura muito maior do que você, de repente, estudar para um concurso, passar e ter aquela estabilidade do resto da vida. Isso. E aí, de repente, das mais diversas formas, o mundo vai conduzindo a gente para um caminho onde a gente segue o nosso fluxo, e nada é à toa, né? Uma coisa vai puxando a outra e você acaba enveredando para um segmento que se você está hoje onde você está, o patamar que vocês alcançaram como empresa, como autoridade nesse assunto, é algo que só mostra o quanto vocês levaram a sério e se dedicaram a isso. Então, ninguém foi jogado no mercado por acaso e está se aventurando por aí, não. É realmente algo que a gente leva a sério. Não é a profissão que a gente escolheu, a profissão que escolhe a gente. Né? Exatamente. Você bem falou no início, os finais de semana que a gente não perde o final de semana, porque a gente está trabalhando, mas a gente não tem o final de semana como as pessoas normais. Vamos dizer assim. E há quantos anos a gente está nessa vida de não ter alguns finais de semana, ou vários finais de semana, né? E é algo que não é tão fácil de lidar, né? Então a gente precisa gostar muito. E eu adoro o que faço, eu gosto muito de estar nessa ativa. Eu acho que é uma crescente, né? Há 16 anos atrás era um formato, hoje é totalmente diferente, as necessidades são totalmente outras, né, do que a gente tinha anteriormente. Era muito mais prático antigamente, quando a gente chegava no buffet tinha doce, tinha bolo, tinha decoração, tinha tudo na casa, né? Tinha mesa digestiva. Hoje em dia é totalmente diferente. A mesa digestiva, você tem 10 profissionais numa mesa digestiva. Uma mesa de cafezinho, você tem o biscoito de uma pessoa, o café da outra, a passa em rama de outro profissional. E aí quem vai juntar tudo isso? Aí por isso que a evolução do nosso trabalho foi uma crescente também, e a gente foi aprendendo com o tempo, né? O curioso disso tudo é que quando eu falo lá no começo, porque eu tenho 25 anos, disfarça a idade, porque eu realmente comecei cedo. Né? E minha família toda de fotógrafos já começava ali. E na época que eu comecei com meu pai, praticamente quem fazia as vezes do cerimonial eram os fotógrafos. A mulher de fotógrafo. Ou a mulher do fotógrafo, ou o próprio fotógrafo que disse, batia fulana, quer tirar foto contigo? Fulano, vai chamar um tio ali, vai não sei o quê, agora tá a foto no altar, agora tira não sei o quê. Era gente que meio que dava o ritmo e também conduzia para esse momento das fotos, para o momento da entrada da noiva, era a gente que sinalizava para os músicos começarem a tocar porque a noiva estava na porta. E era engraçado que a gente fazia essas vezes do cerimonial, que assim, é uma pontinha do iceberg, né? Do serviço que vocês prestam. O dia do evento é extremamente importante, mas perto de todo o serviço... A dimensão de hoje, né, é diferente. Né? Isso, a riqueza de detalhes dos eventos, a magnitude deles, né, assim, a quantidade de profissionais em cada que foi se especializando na passa em rama e no salgado, no docinho e no café, que o outro é o que aluga a mesa, não é o que aluga a cadeira de... Sabe? Então, assim, hoje é um quebra-cabeça com muito mais peças para vocês se juntarem e, assim, o cliente sozinho não consegue dar conta. Exato. Precisa de um profissional para poder tocar isso aí, que eu acho que é o que consiste. Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei de... eu fui fazer lá atrás. A gente foi fazer um casamento no interior. E no interior tinha o fotógrafo, foi o fotógrafo de lá. E ainda ele era muito nessa cultura dele e a mulher dele executar as ações de cerimonial. E aí quando ele chegou, cerimonial? Tá. Precisa disso? Aí lá vai eu tô aqui para lhe ajudar. Aí tá, só que chegou no momento, não sei se você vai lembrar, acho que sim, ainda na igreja, no final, se tinha uma sessão de fotos com a noiva dentro da igreja. Isso. Ainda os convidados sentados, todo mundo sentado, todo mundo assistindo. E aí ele começou a fazer umas poses lá e eu ali no cantinho, só olhando, e deixando, né, o trabalho dele e tal.
Aí, uma outra pose, eu ali olhando direitinho. Aí teve um, amado, que ele botou a noiva olhando para o altar, de costa para as pessoas, virou. E era aquelas caudas enormes, né? Muito grandes. Armou a cauda toda, até eu tava ali olhando. Aí ele pegou o buquê da noiva e botou no chão, em cima da cauda. Não sei se você vai lembrar que essa foto era clássica. Todo mundo adorava essa foto. Ah, eu disse, putz, grila. Tá, peraí. Essa é a última. Ele achou pouco, tirou o sapato da noiva e botou do lado do buquê. Eu disse, não, agora tá bom. Não. Agora tá na hora de intervir. Eu vou lá interferir alguma coisa. Tá ótimo, né? Tudo certo, que as pessoas já estavam ali meio incomodadas. E aí, a mudança de tudo isso, hoje, se a gente for fazer um negocinho desse, a gente perde a festa, perde os convidados, perde o casal. Exatamente. Tem que ser muito prático, né? Mas lembro dessa época que era esse estilo, né? E a mulher dele estava ali ajeitando e a gente, no manejo, apresentando outras possibilidades, né? No fundo, assim, se a gente for puxar realmente como as coisas se comportavam antigamente, era como se a fotografia, o fotógrafo fosse meio protagonista, né? Assim, Sim. Era o cara que dava o ritmo para o casamento, quando na verdade a gente sabe que não funciona na prática. Não funciona do ponto de vista em que os noivos fizeram todo um planejamento, onde eles querem ir para a pista de dança tal hora, porque a primeira banda toca. Se eu segurar o casal lá no altar fazendo a foto do sapato e do buquê em cima, aí é uma bola de neve que vai atrapalhar o desenrolar dos outros acontecimentos ali do casamento. Então, cada vez mais, a gente tenta não interferir no andamento do cronograma do cerimonial, do casamento, etc. Trazendo para os dias de hoje, a gente tem muito esse estilo, né? Eu e o Felipe, a gente dialoga bastante e com a equipe da gente também, dessa fluidez das coisas. Eu acho que a naturalidade dos acontecimentos é que ela tem que ser fundamental. Eu acho que é o primordial para a gente. E a gente tenta colocar muito isso em prática. E o tentar não depende só da gente, depende muito dessas relações de parceria que a gente tem que ter com a equipe de foto, de filmagem, e essa dinâmica tem que ser muito fluida. Eu tento ir por esse caminho. Na maioria das vezes a gente consegue, né? Mas tem essas coisas do tradicional da gente ir quebrando. Isso. Por exemplo, os fotógrafos têm estranhado comigo. Na mesa do bolo, eu não tenho feito, eu não faço mais a foto cortando o bolo. Sim. E todo fotógrafo, Tiago, falta a foto cortando o bolo. Eu disse, não, amado, eu não tenho feito mais não. Se você quiser, a gente faz. Aí o fotógrafo, não precisa. Eu não sei, aí me deu o retorno. Se escolhe muito essa foto partindo o bolo? Então, tradicionalmente existe esse ritual. Isso. Mas é aquela coisa que ela, aspas, é dispensável. Fato. O que acontece é que o grande receio do fotógrafo, aí eu vou falar por mim, é que falte. Que a noiva e se está falta, naqueles momentos. Depois a gente não tem como voltar atrás. Então, é aquela máxima do vamos pecar pelo excesso, e aí, na dúvida, tira foto. Mas isso pode ser algo muito fluido e como você conduz no momento que a gente está junto lá, de forma que aquilo não tome tempo. Cortou o bolo, cortou, acabou, resolveu, né? Corta de novo, corta mais uma fatia. Agora olha para o outro lado, agora dá um beijo. Isso torna o processo um pouco mais demorado. Não corto nenhum. Mas olha, é tudo negociável. Quando eu falo que o cliente pode sentir falta, é uma preocupação diante da expectativa do cliente. Agora, se você perguntar para mim, Bosco, o que você acha da importância da foto cortando o buquê? Zero. Ou cortando o bolo? Zero. Eu acho que não tem... O casal não vai servir o bolo. Exatamente. Não tem sentido. Mas eu acho que quando isso é conversado com os noivos anteriormente e eles concordando, quem menos vai querer fazer a foto cortando o bolo sou eu. Assim, a gente faz muito casamento pessoal de Minas, São Paulo, Rio. E os casais de lá eles são muito mais práticos ainda. Cortar o bolo foi quando por que a gente continua fazendo isso? Isso é muito local, isso é muito nosso. No casamento de São Paulo você nem fica atrás do bolo. Não, é na o bolo frente, ele tá ali, rápido, e ele fica lá como coadjuvante e acabou-se. Hoje, aqui é uma questão cultural, né? O Brasil o nosso bolo também é o nosso bolo, né? Isso. Falar em bolo, rapaz, o negócio é bolo de noiva com cafezinho, não tem nada melhor não. Então, assim,
é uma questão muito regional, que obviamente o Brasil gigantesco como ele é, cada região tem as suas particularidades. Aqui ainda se preserva muito desses rituais muito tradicionais, mas aos poucos também está se Depende da gente ensinando. só. Exatamente, eu acho que depende O casal da vai... gente educar o mercado, educar as pessoas, quer dizer, começar a mudar um pouquinho desse conceito. Eu acho que a tendência é que ainda se enxugue algumas coisas tradicionais. Eu estou nesse time, de enxugar isso. Né? Que legal. A famosa foto do pezinho descendo, a filmagem descendo o pezinho do carro. Esse já é uma outra coisa que eu também não tenho feito e as pessoas não têm sentido falta. E sabe o que é legal, Thiago? É que assim, você põe em prática algo que você acredita. Sim. Então, a partir do momento que você defende isso, você vai naturalmente trazer pessoas que acreditam também que é dispensável a foto do pezinho, que é dispensável, da mesma forma que existem profissionais que defendem a foto do buquê em cima da cauda do vestido com o sapato e que vão procurar pessoas que oferecem isso aí. E eu acho que o mais bacana é a gente entender que tem público para todos os profissionais e tem, enfim, esse mercado é muito amplo, né? Mas é muito legal você sinalizar porque mostra que você está antenado das tendências, que a tendência, até porque as gerações vão surgindo, né, assim, novas pessoas mais jovens do que a gente vão casando, e elas vêm com uma mentalidade diferente, onde certas coisas muito tradicionais já não se aplicam. É isso que eu tenho conversado com algumas pessoas. É diferente. A nossa idade, quando a gente tinha 10 anos atrás, nossa idade era muito mais próxima da idade dos casais. Isso. A nossa idade está um pouco mais afastada dos casais e a gente tem que adentrar na realidade desse jovem. Né? Nós não estamos mais jovens. Né? A gente se cuida, né? Conservado. Mas a diferença de idade ainda é distante, né? Então, e a vida hoje é muito prática, essa onda de Instagram, de WhatsApp, é tudo muito rápido. E se a gente promove aquelas coisas muito fechadinhas, enquadradinhas, pelo menos ao meu ver, não vai dar match, sabe, com um casal. Então acho que a gente tem que entrar nessa onda. Eu também milito muito por isso, das coisas serem mais fluidas, sabe? É um estilo muito da gente, da fluidez, da naturalidade das coisas. Organizado, claro. Sim, claro. Eu acho que tem uma outra coisa que eu abomino, odeio também, de odiar mesmo, de tá a noiva entrando, tá 20 cerimonialistas catucando, tocando em véu de noiva. Bicho, isso não é o estilo da gente, nada contra quem faça, mas não é a pegada nossa, sabe? Eu acho que tem uma fluidez, o véu vai andar naturalmente, da mesma forma, nenhum véu anda armado, só se a gente botar uma armação no véu, ele vai desarmar em algum momento, mas arrumou, se afasta, então essa é um pouco da pegada da gente, né? Da fluidez, a noiva andar sozinha, ela não ser algo que seja tão moldável por nós, né? Noivo chorar, eu também não acho interessante a gente, nós, eu e o Felipe, ou uma das meninas, ir lá enxugar a lágrima do noivo. Dá um lencinho pro noivo, dá um lencinho pra noiva enxugar a lágrima do seu marido, futuro marido, rindo uma foto super legal. É verdade. Então eu acho que tem dinâmicas que a naturalidade das coisas eu acho muito mais bonito do que aquela coisa muito mais... Deixar as coisas acontecerem como elas acontecem na vida real. O real. O real. A gente registrar, ir para a foto filmagem, registrar o que está acontecendo de fato, não querer promover algo. Lógico, tem a sessão que a gente vai estar lá fazendo, não é isso que eu estou dizendo, mas durante uma cerimônia, alguma coisa assim, é deixar o negócio acontecer. Isso é legal. Seu ponto de vista em relação a isso, eu acho que vale como dica até para os outros profissionais que estão nos assistindo aqui, de repente repensar alguns processos, né? Repensar algumas coisas e perceber que tá todo mundo nesse movimento, né? Isso. Eu acho que é inspirador, assim, uma dica de ouro também, viu, meu amigo? Já valeu o podcast. Mas não sai ainda não, ainda vai rolar muita coisa. Mas que massa, meu irmão. Então me fala, no desenvolvimento do trabalho que vocês realizam, em que etapa começa? Ele se desmembra em quais etapas até chegar ao dia D mesmo, no dia D? Vai contando pra gente aqui. Eu sei que tem muitos detalhes, mas de uma maneira que consiga resumir em que consiste o trabalho da assessoria. Tu falou até um pouco antes. Me perdoa só uma coisa. Vou lhe fazer uma adenda aqui. Assessoria, cerimonial, enfim, qual é o nome? Para mim, somos produtores, na verdade. Não é nem assessoria, nem cerimonial. Cerimonial, para mim, é
executar o que foi planejado. Perfeito. A assessoria é a gente estar aqui disponível para o casal para dar suporte em tudo que o casal precisa ou qualquer outro evento, né? A gente não fala só em casamento, mas todos os eventos. A gente está aqui para assessorá-los. A produção, eu acho que tá acima disso tudo. Nós somos produtores. A gente faz a produção do evento. E fazer a produção do evento é trazer assessoria, fazer o cerimonial e fazer diversas outras coisas que vão estar se encaixando no que o evento precisa. Né? Mas eu entendo muito, tanto eu e o Felipe, a gente entende muito que precisa ser muito casado, sabe? Essas duas coisas. Para a gente prestar bem a execução do cerimonial, a gente precisa estar acompanhando muito bem o assessoramento, né? Para que essa produção seja completa. Então a gente tem essa perspectiva. Lá no início do processo, tem algum parâmetro que balize o desmembramento das contratações dos profissionais, etc. Assim, você toma como parâmetro o lugar onde vai acontecer o casamento, ou as pessoas lhe procuram ainda sem ter o lugar, ou o porte do evento, o número de convidados, é o orçamento que o cliente tem, quanto ele está disposto a investir naquilo. O que é que baliza essa construção aí do evento? Não é um trabalho fácil, é muito difícil. Muitas vezes as pessoas só visualizam aquela execução no dia de receber as pessoas, dar boa noite, boa tarde, Ninguém bom sabe dia. do bastidor, não. Exatamente. E aí eu posso citar vários exemplos aqui. A gente tem um canal, não tem um canal, a gente fazia uma TV Unique que a gente tem os episódios, as temporadas. Sim, Eita, e agora? Que a gente... Aconteceu alguma coisa, a gente... Eita, e agora? O que é que a gente faz? A gente conta causos, né? Do que aconteceu. Onde é que tá isso? Já divulga aqui. Tá no Instagram da gente. Eu acho que tá no YouTube também da Unique. É Unique Eventos, @Unique Sei Eventos. não. O Instagram. No Instagram de vocês. Unique Eventos PE. Perfeito. E o YouTube é que eu não vou lembrar agora como é que tá no YouTube, não. Mas aí tem alguns casos assim. Mas o que a gente tá falando antes, a gente tem que entender o casal. Muitas vezes a gente implica muito, a gente recebe a mensagem do WhatsApp, quer no orçamento. Aí eu vou, converso, é interessante que a gente marque uma reunião, se você não conseguir presencialmente, seja online, para que a gente entenda o que é que você precisa, qual o direcionamento. Mas não sei o que, mas eu queria saber preço. Então, eu sei que aquele cliente está atrás de valor. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta mostrar qual o valor, qual é o nosso valor. Uhum. Né? O nosso trabalho não é, por mais que vários outros tenham a nossa dinâmica, você é um artista, mas você também consegue trabalhar com um produto. Sim, claro. Seu produto é palpável ao mesmo tempo. Né? Eu consigo visualizar a sua foto, consigo visualizar o seu olhar do ângulo, o seu álbum, eu consigo materializar. O nosso trabalho não é. É totalmente intangível, né? Exatamente. Somos nós, a nossa experiência, a nossa dinâmica, a empatia que tem que ter. Eu acho que é fundamental essa relação. Que quem estiver nos contratando tem uma total confiança no que a gente vai te orientar. Né? Se você não confia no que eu vou estar te falando, não adianta a gente ter uma relação juntos. Né? Então, você segue sozinho e vai ter alguém que vai estar junto com você. Eu sempre digo isso para todo mundo que vai procurar a gente. Então, esse é o ponto fundamental, ter a relação de empatia. Porra, gostei do Thiago, achei massa. Não me simpatizei, não. Vá atrás de alguém que você vai simpatizar, que vai dar o match. E é um relacionamento longo, né? É um O casamento. primeiro contato até o dia do evento É um casamento. é uma jornada enorme, com uma série de discussões, né, assim, sobre determinados assuntos, várias decisões a serem tomadas. Isso. Vou pular só um pouquinho da sua pergunta. A relação da gente com a família, e eu digo família porque a gente casa um casal, os primos, as amigas, a gente dá uma continuidade, né? Porque eles vão ver exatamente o nosso trabalho. Essa é a nossa maior venda. Essa semana, por exemplo, eu já fiz casamento de várias pessoas da família e o matriarca da família faleceu. E aí, o que danado vai ter um cerimonial numa missa de 7º dia? Foi um suporte enorme que a gente precisou dar na missa do 7º dia, que é um momento que eles mais precisam, exatamente nesse momento de tristeza, ter alguém lá para dar esse suporte de organizar a igreja, organizar se o microfone, se a banda chegou, se o padre se está lá, a entrega dos missais, receber os missais na gráfica, encaminhar alguma coisa na gráfica, os santinhos, a mensagem que vai ser colocada, os lencinhos que a gente vai distribuir ou não, o estacionamento, se tá suporte para quem for para esse momento. Então, vê só, que a gente estava falando da relação com a família, não finaliza ali. A gente tem essa relação de casamento que a gente tem com os nossos contratantes, essa relação de confiança que se estende até um momento como esse,
Deles lembrarem de, poxa, vai ser interessante de a Unique ou o Thiago e o Felipe estarem aqui com a gente neste momento também. Sim. E é super funcional, não é algo que a gente está aqui para fazer venda. Porque a gente acaba romantizando demais a questão do cerimonial como sendo um mimo, né? Uma coisa de, vamos usar um termo bem vulgar, que seria uma babação, né? Alguém babando, né? Sim. No entanto, existe a questão técnica, a questão funcional do evento, que sem o cerimonialista isso não acontece de maneira fluida, né? Sim. Eu posso até trazer um conceito que pra gente não é vergonhoso, ao contrário. A palavra é servir. Isso. Estamos lá para servir a família inteira, o casal, e servir todas as pessoas que estejam lá. E o servir é entregar o melhor para todo mundo, né? Estar lá, eu fui criticado há uns anos atrás, eu vi que a noiva estava incomodada com o sapato, estava usando, tal, isso faz muito tempo. E tinha uma sandália que ela ia entregar na festa, disse, vamos tirar o sapato? Aí ela estava com tanta dor que ali mesmo ela sentou, trouxe a sandália no meio da festa, e eu peguei e fiz uma massagem no pé dela. Menino, pra quê? Aí o pessoal filmou, tirou onda, brincou, não sei o quê. Aí alguém, numa postagem que a gente fez lá, era no Facebook ainda, veio e criticou. É um absurdo, vocês não estão lá para poder fazer massagem no pé da noiva. Eu tô ali exatamente para que a gente possibilite o melhor dia para ela. Se ela tá com o pé doendo, eu vou fazer com que o pé dela não esteja mais doendo. O que está ao meu alcance. Sim, claro. E para mim, ao contrário, estava o maior prazer fazendo a massagem no pé dela, para que o pé dela ficasse melhor e ela continuasse a festa para dançar, curtir, como melhor ela pensou e imaginou naquele dia tão especial. Não existe nenhuma relação de subserviência nisso. Não, Pelo contrário, você está exercendo algo que é a sua função, não é a atividade principal, mas se sua função é trazer o máximo de bem-estar para o cliente, e isso inclui ter que fazer uma massagem no pé dela para que ela depois consiga retomar o ritmo da festa, vá curtir, etc, que seja feito. Ponto final. É isso. Não tem isso de você restringir as suas atividades, porque isso isoladamente, o meu trabalho só vai até aqui. Poxa, cadê o algo mais? Cadê o envolvimento? Cadê a entrega 100%? E o servir é algo essencial na vida de todo mundo, né? Se você não servir, você não serve para nada. Tem até uma frase aí que diz que... Eu vou descobrir que frase é essa e vai colocar no letter, viu, Alencar? Eu acho que para os tempos de hoje ela é muito importante. Porque às vezes o egoísmo fala mais alto, o egocentrismo, a vontade de querer ser mais importante do que o outro, e acaba que isso nos... Na verdade não é nos priva, mas nos bloqueia de servir. Assim, você dá o seu melhor para o outro. Mas que legal, meu irmão. Então, você faz parte da construção total, né, bicho? Porque eu acho interessante que desde o início, a formatação do evento, número de convidados, o tamanho, quais são os profissionais que cabem naquele evento, até o dia... acho que aí voltando até para essa pergunta, eu preciso entender, vamos pensar no casal, né, especificamente no casamento. Eu preciso entender o que é que o casal deseja. Essa semana, por exemplo, eu atendi 3 casais bem distintos um do outro, com propostas totalmente diferentes uma da outra. Financeiramente falando, e de estilos também. Eu tenho um casal agora que está fazendo contas para saber o que é que eles vão executar. Se um bolo espumante na igreja mesmo, com um coquetel rolante, ou uma festa. No decorrer do tempo, no decorrer da conversa, eu percebi muito que o noivo queria muito mais a festa e a noiva nem tanto por conta do gasto. Eu disse, vamos fazer uma conta. A gente tem uma planilha lá, eu tenho 2 colunas, vamos botar nessa coluna aqui fazendo bolo espumante, o que é que a gente precisa, e nessa outra aqui com uma festa. E aí mostrei para eles que a diferença, lógico, tem uma diferença, mas não é das maiores. Um bolo espumante, eu preciso de um fotógrafo. Igual a outra festa. Mesmo jeito. Seu preço é o mesmo, seja a festa ou qual for. Foto, filmagem, vou precisar da iluminação da igreja, vou precisar do gerador, vou precisar do aluguel da igreja, vou precisar do padre, vou precisar do carro para chegar, vou precisar do vestido, vou precisar do mesmo transporte que vai levar a noiva ou não. Vou precisar de quase tudo a mesma coisa. O buffet é uma quantidade menor, porque é um serviço um pouco diferente. O que mais diferente? É porque tem serviços que o custo dele é proporcional ao número de convidados, né? Buffet, comida,
Mas tem outros que não tem nada a ver. Não. Eu passo muitos para os meus clientes aqui, que às vezes vão fazer um evento de um porte menor, muitas vezes o orçamento disponível é um pouco mais baixo, mas aí é num sábado. O sábado é a data preciosa da gente. Um sábado de dezembro, um sábado de novembro, um sábado de outubro, que são meses que são mais aquecidos. Então eu não posso fazer essa distinção porque a partir do momento que eu me comprometo com o cliente de estar lá no evento dele pequeno, eu estou abrindo mão de fazer o maior e vice-versa. Então assim, ou você entende que o seu sábado custa tanto, ou você vai estar o tempo todo flutuando seu valor, e aí o cara não tem previsibilidade de faturamento, o cara não tem absolutamente controle de nada, porque na sexta-feira o cara faz um trabalho que o orçamento, quer dizer, o contrato é metade do valor do sábado, não tem o menor sentido, e aí acaba... Gasta mesmo, é tudo a mesma coisa. A pandemia veio para a gente se reinventar também. Eu digo isso porque surgiram outros formatos de casamento, mas esses formatos de casamento mais enxutos, intimistas, mais enxutos, eles são casamentos que teoricamente, para que você tenha algum tipo de vantagem, um benefício do ponto de vista de valores, etc., o ideal é que você faça no meio da semana. Eu acho que um casamento intimista num restaurante para 80 pessoas numa quinta-feira é extremamente elegante, e eu tenho certeza que qualquer profissional da área consegue fazer uma condição especial para um evento de segunda a quinta que não consegue fazer no final de semana, que são os 2 dias úteis mais importantes para a gente. Né? É onde faz sentido a gente ter algum tipo de um valor um pouco menor do que a gente pratica. A gente recebe muitos pedidos de mini weddings. Mini wedding para mim é um evento de 30 a 40 pessoas. Muita gente ainda acha que 80, 90 convidados ainda é um mini wedding. Não, para mim não é. E a necessidade, a importância de um evento para 30 pessoas, para mim é tão igual quanto um evento para 500 pessoas. Se não for, mais importante. Porque as 30 pessoas, eu gosto muito de dar esse exemplo. Se eu tenho um evento com 30 pessoas, se o copo cair no chão e quebrar, as 30 pessoas, a festa inteira, 100% da festa vai ver esse copo quebrando. Então, minha agilidade de chamar alguém para poder fazer essa limpeza, para não sei o que, tem que ser imediata. Não que numa festa grande não tenha que ser. Mas eu tenho um universo, 300 pessoas, um copo caiu, 5 pessoas estão ali ao redor que vê aquele copo caído. Então, uma falha, aspas, se torna menos perceptível. Né? Isso, um pedacinho da festa que visualizou aquilo lá, da solução que a gente vai dar. Uma festa para 30, 40 pessoas, eu tenho uma festa inteira, o tempo inteiro, vendo tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, a atenção da gente é muito maior. Então, eu digo que é muito mais trabalhoso. A entrega da gente é muito mais visível. Né? Então, a gente precisa estar atento muito... Um olhar muito maior do que uma festa mais com maior número de pessoas, né? Entendi. Mas aí definindo o local, definindo a igreja, definindo tudo, como é que funciona o desdobramento para os outros? Então, o cliente vai chegar lá a gente abre a planilha da gente na televisão que a gente tem lá no escritório, compartilha a planilha e a gente, vamos olhar aqui, o que é que a gente precisa? Disso. Eu até pergunto, vocês conversaram já quanto vocês querem investir na festa? E a gente tem várias surpresas. Tem vários casais que já dão um número um pouco mais aproximado do real. Alguns outros dão um número muito abaixo do que, de fato, é preciso. E eu não digo que não dá. Vamos olhar aqui? Vamos fazer uma pesquisa aqui de buffet. Vamos botar tanto. Eu fiz 5 linhas de alguns fornecedores de buffet, decoração, fotografia, por exemplo. Vamos ver quanto isso está dando? Já deu mais do que eles já estavam imaginando. E eu sempre pergunto, fotografia, tu sonda quem? Tu já olha alguém, já paquera com algum fornecedor? Eu gosto de fulaninho de tal. Eu sei a média de preço de todo mundo, vamos colocar esse valor aqui. São valores bem reais, é o que eu digo para os clientes. Esses valores aqui, vocês estão vendo que a gente não está inventando nada, não está saindo do zero, não. Vamos ver valor. Aí quando eles param, olha... É um momento de tristeza. De reflexão. Vamos refletir. Mas isso é muito importante no nosso trabalho. Eu não posso virar para o casal e dizer, mas dá para a gente fazer. Transparência é tudo. Né? Eu não vou conseguir. E aí eu vou também entender a necessidade do casal. Saber qual nicho de mercado eu tenho que apresentar para eles. Né? Eu acho que a gente tem um nicho enorme com profissionais de excelente qualidade. Eu costumo sempre dizer que não significa que o mais caro seja o melhor. Claro.
mas em alguma maioria das vezes aquele mais barato vai me dar uma dor de cabeça de alguma coisa que não está encaixando do que de fato a gente precisa, sabe? Não que a gente não possa fechar, vamos achar um meio termo aí, né, para se encaixar melhor no orçamento que eles estão disponíveis a investir. E é nesse diálogo que a gente vai fazendo. E aí a Crescente, a gente sempre se preocupa naqueles fornecedores que dependem de data. Você só faz um casamento no dia. Sim. Casamento ou um evento no dia. Um evento. Então, se aquele cliente quer a presença do Bosquinho no evento, a gente tem que ir atrás logo de Bosquinho para saber se ele tem a data disponível ou não. A mesma coisa com alguns fornecedores que vai se encaixar nesse perfil. Tem cabeleireira, maquiadora, que só faz um evento por conta do horário, aquele horário nobre da noite. Não, vamos dizer nobre. Casamento de manhã é nobre, de tarde é nobre. Claro. Naquele horário da noite que é o mais procurado, vamos dizer assim. E ela só vai fazer uma noiva, não vai fazer outras noivas naquele mesmo horário. Então a gente se preocupa primeiro nesse grupo, né? Buffet, decoração, foto, filmagem, cabelo, maquiagem, que são que dependem de data. E aí a gente vai na evolução de música, que aí depende do quanto tempo antes o cliente esteja procurando a gente. Tem cliente que eu estou com 2 anos de antecedência, outros clientes estão com 8 meses antes da festa. Entendi. Que é o que tem mais aparecido hoje em dia, né? Muito mais próximo da data. Um período seguro, assim, um período confortável. Eu acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu acho que dá pra gente trabalhar bem e ir atrás de fornecedores que ela, de fato, gostar. Porque quanto mais próximo, mais possibilidade da gente ter a negativa dos fornecedores que ela vai gostar mais ou menos. Ou até pra gente também. Que eu acho que isso é importante trazer também. Existem as relações de intimidade, de dinâmica de trabalho. Eu vou trabalhar com todo mundo. Claro. Mas tem aquelas outras pessoas que a gente tem uma relação um pouco mais próxima de fluidez, de naturalidade das coisas, e a gente está se aproximando um pouco mais. E aí, de repente, esses fornecedores mais próximos terminam se ocupando, e a gente trabalhar com pessoas que a gente trabalhou 1 a 2 vezes, aí a sintonia vai se dar, mas demora um pouco mais. Né? Então, esse é o ritual que a gente faz de planejamento, com fechamento de contratos. Ansiedade é uma das coisas que a gente trabalha bastante com o casal, de segurar muitos casais, né? Da gente, segura, não é agora, não precisa ser agora, vamos dar um tempinho. Eu tenho, aí a mãe da noiva, outro exemplo, já emendando, a mãe da noiva que está à frente de algumas coisas, e ela pegou vários orçamentos de tudo. Quando eu sentei com ela, e ela pegou, aí não é uma assessoria completa o trabalho dela, a gente também tem essa possibilidade de ter uma assessoria parcial, né? Quando a cliente quer ir atrás das coisas. Então vocês têm tanto o formato que vocês participam de todos os contratos e outro que você dá mais uma pincelada geral. Mas ela segue. Entendi. Não, é o ideal, para a gente de fato estar envolvido mais diretamente em tudo. Mas temos essa opção também. E aí ela chegou para sentar comigo, só tinha fechado comigo e o local ainda também não. Mas estava na ideia. Vamos ver lá, você tem orçamento de quem? Tem um orçamento de 5 decoradores, tem um orçamento de 4 buffets, tem um orçamento de 3 fotógrafos. Eu disse, calma, você vai conseguir fechar todo mundo ao mesmo tempo? Não, você tem que dar a entrada dos contratos. Então, enquanto você não fechar esse bloco aqui, buffet e decoração, que é um montante maior, vamos dizer assim, para você parcelar melhor, você se planejar melhor, você não consegue fechar esses outros orçamentos. Quando você for poder vai poder fazer a entrada desses outros contratos, o orçamento já é outro, a data já não está mais disponível, então você perdeu o trabalho que você fez anteriormente. Tiago, só pegando um gancho do que você falou, acontece da cliente, de clientes terem ali, sei lá, 5 propostas de prestadores de serviços diferentes do mesmo segmento, porque a sensação que eu tenho é que às vezes, quando você vai, a maioria das vezes, as meninas quando vão organizar um casamento, fazer uma festa, já tem algumas referências, né? De amigas que já casaram, de outros que fizeram festas semelhantes e etc. Isso. E aquilo ali, inevitavelmente, você quer pegar aqueles profissionais que foram sucesso e reproduzir no seu evento também e tal. E quando eu imagino assim, 5 profissionais de um segmento, você não tem a impressão que está se fazendo uma espécie de uma cotação, como se fosse assim, uma grande empresa que vai comprar papel A4 para as impressoras da empresa. Aí cota na papelaria X, Y, Z, W, que tiver o menor preço ela compra. Essa é a dificuldade do assessoramento. De quando chega nesse bloco, como esse exemplo, eu disse, olha, ela mandou hoje
quatro propostas de decoração e mais uma que vai receber. Eu disse, calma, você precisa olhar o que é que cada um está oferecendo. Primeiro, quem você gosta, com quem você se identifica. São trabalhos distintos um do outro. Podem ter semelhanças em algum momento, mas tem uma dinâmica diferente. Isso é o primeiro passo. Vamos trabalhar com o coração. O que é que o nosso coração pede? Uhum. Vamos partir agora. E quando a gente dá uma indicação, eu vou indicar fornecedores que eu sei que vão estar naquela mesma média de valores. Uhum. Eu não posso indicar um fulaninho de decoração que vai me cobrar X e outro decorador que vai cobrar 3X. Uhum. Ela pode se apaixonar por esse 3X, mas a gente tem um orçamento para investir nesse X aqui. Então, preciso fazer uma orientação de apresentar possibilidades de eu ser a noção de valores de cada um, mesmo sabendo que cada projeto é diferente um do outro, mas ser uma média, e eu vou apresentar nesse nível. Tem cliente que chega para mim com orçamentos totalmente distintos um do outro. Eu disse, calma, não é esse caminho. Se você gostar desse fornecedor aqui, e aí, o que é que tu faz? Vou contratar, mas pago esse, mas e as outras coisas? Existe uma relação financeira também, existe o budget que a gente precisa atingir. E você controla isso também, né? Quando a gente faz assessoria completa. Que legal. Na completa, eu dou orientação. Se a cliente vai entrar em contato comigo, me perguntar e me consultar, eu vou estar sempre orientando. Existe um bolo ali que precisa alimentar a festa inteira, né? Exatamente. Então você tem que ver qual o tamanho da fatia que você vai dar para cada um, para que todo mundo saia. Exatamente. Um pedacinho. Eu tenho que ter esse feeling de saber para quem apresentar para esse cliente a partir do que ele está destinado a gastar, a investir. Entendi. E é um caminho doido de que existe um orçamento. Uhum. A gente tem que obedecer esse orçamento. Existe um parâmetro financeiro. Não que as escolhas tenham que ser baseadas no valor. Uhum. Existem 5 fornecedores, vamos contratar o mais barato. Não é isso. Vamos trabalhar com 5 que estejam na mesma média de valores que você vai escolher a partir do que você gostar mais. Não por conta do valor em si. Né? E os valores distintos, muito distintos um do outro, aí não vale a pena, né? E no fundo é como você falou lá no começo, né? Se o valor ele é muito distante, quase que com certeza eles não vão entregar a mesma coisa. Exatamente. Não desmerecendo absolutamente nenhum deles. Mas é impossível um buffet servir caviar cobrando metade do valor do outro, né? Assim, então existe uma média, uma lógica de mercado, um valor que baliza mais ou menos ali o que cada segmento pratica. Se ele tiver muito aquém, alguma coisa de estranho pode ter. Não quer dizer que tenha, existem outros fatores que determinam. É grande. E eu digo, viu? Então, e você assume parte dessa responsabilidade, né, Tiago? Se não, boa parte, né, dessa responsabilidade. Então, você não vai colocar em risco a tua reputação, tua carreira, tudo que tu já construiu, eu digo muito assim, se aventurando com profissionais que você não tem confiança em relação ao que vai ser entregue, né? É isso. Por exemplo, eu acho estranho, de verdade, se você tem um produto que vale 10 mil reais e você faz uma promoção que vai para 6, para mim soa estranho. Uhum. Eu juro, eu não acho que pode ser uma necessidade momentânea da empresa, mas mesmo assim essa conta chega em algum momento. Chega. Né? Da bola de neve, de eu ter que receber esses 6 à vista agora para poder pagar custos desse momento agora e lá na frente, quando for o seu evento. Como é que ele vai fazer isso para fazer essa entrega? Né? Para ter um produto de posterior. E eu particularmente não acho tão interessante. Algumas empresas que são mais consolidadas, que a gente acompanha um pouco mais, a gente sabe que tem um pouco mais de credibilidade do que eu digo de confiança mesmo. A gente até diz, dialogue, eu acho que é uma empresa que vale a pena, se valer mesmo a pena, se for um valor que vá somar bastante isso no final. Né? Mas uma diferença pouca, eu digo, não feche a vista, que eu acho que é uma questão bem pessoal minha. Sim. Mas em alguns momentos eu não acho que seja interessante. Eu digo até para nós, para a gente, tem cliente que chega e, mas eu quero um desconto se for pagamento à vista. Eu prefiro que não seja à vista. Prefiro que seu dinheiro fique com você, faça um investimento com o seu dinheiro. Eu preciso que você me dê o valor de 30% que a gente pede, estamos trabalhando juntos, estamos nessa, e a gente faz o planejamento como é que você vai pagar o restante. Uhum. Mas o dinheiro está com você, somos humanos, tem bem pé no chão. Acho que a Unic está bem firme, graças a Deus a gente está bem tranquilo, no sentido, a gente passou por uma pandemia aí, a gente vive de eventos, a gente passou 2 anos sem
alguns recursos entrarem. Agradecendo muito os casais que durante a pandemia fecharam, que eu acho que eles foram incríveis no meio daquela confusão toda, a fechar contratos. E isso foi muito gratificante para a gente. E a tranquilidade da gente é a gente estar seguro do que a gente conseguiu estabelecer, do que a gente conseguiu construir, ter a base sólida e poder trabalhar mais à frente. Mas, ao mesmo tempo, eu, particularmente, não acho legal receber à vista. Né, quando a gente está com aquele recurso lá e vem um projeto, eita, tem aqui, vamos fazer esse investimento. E, às vezes, eu acho que desequilibra um pouco. Então, eu, pelo menos, acredito muito nessa relação, sabe? Tudo é uma questão de organização financeira. Tá, né? isso, se o profissional tem uma organização financeira, independente do formato de recebimento, sim. você precisa ter a reserva para cumprir, para honrar com os contratos que você tem mais à frente. Mas a gente sabe que na prática do dia a dia do brasileiro, muitas vezes isso não acontece. Então, a maioria das empresas não tem essa organização tão tranquila, não. Pois é, então eu acho que é uma questão de segurança para ambos, que é você diluir isso ao longo do período. Afinal de contas, em evento especificamente, tudo é pago até a data. E aí, efetivamente, a maioria dos profissionais só tem o custo de execução mais próximo da data. A pessoa que vai fazer o bolo não vai começar a confeccionar o bolo 6 meses antes, nem um ano antes. Eu só vou executar o trabalho na data. Tantos outros que vão começar assim, a comprar os insumos, a começar a se organizar para lhe atender mais próximo da data. Cada um tem sua organização, mas eu acredito que esse tipo de formato, você diluindo ao longo do período, seja uma grande vantagem, tanto para o contratante quanto para o contratado. Isso. Só alguém com uma experiência, como você, é que vai poder orientar esses clientes de forma que eles também não se empolguem e acabem caindo nessa do desconto e aí acabam lá na frente tendo algum tipo de problema. Eu acho que o papel da assessoria, esse papel que vocês realizam aí de orientar e educar esses clientes dessa forma, também é super importante, porque de fato, imagine se você pega ali 2 ou 3 prestadores de serviço mal intencionados que caem numa dessa, você tem um prejuízo danado lá na frente, né? Exato. E aí acaba que você assume um pouco dessa responsabilidade. Eu digo isso para todo mundo. Eu acho que o profissional que deveria ser mais valorizado, isso não é missa de corpo presente, não. Eu concordo. Assessoria cerimonial. Meu amigo, o que vocês precisam administrar durante 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 8 meses, 1 ano, até a data do evento, se você dilui o que você o que foi a proposta que você fez para o cliente e ver a quantidade de horas dedicada àquele cliente, a quantidade de horas não só na reunião online presencial, como no momento em que o cliente está lá trabalhando e você está aqui conversando com os profissionais, verificando questões contratuais, etc. e tal. São muitas horas, e às vezes quando você dilui aquilo ali na quantidade de horas, é meio cruel assim essa conta, né? E a responsabilidade que a gente tem eu costumo dizer que o sucesso muito grande do casamento vai através de um bom assessoramento, mas há muitas coisas também que não vão dar certo, depende muito desse direcionamento que a gente vai dar, como a gente assessorar, como a gente orientar todos os nossos contratantes, né? E é engraçado, quando eu começo a pensar em alguns casos assim, são casos exatamente de que não foi orientado por a gente. Entendi. Fala o seguinte, era isso que eu ia lhe perguntar agora. Se tem alguma curiosidade, me conta uma história cabeluda. Pode ser cômica, pode ser trágica, pode ser do jeito que você quiser. Porque eu acho que, engraçado assim, assessoria cerimonial tem história para fazer um livro. Vários livros. Então, eu acho que se você puxar na sua memória uns episódios que sirvam até de exemplo, de forma a orientar as pessoas, e outras coisas curiosas que acontecem aí nos eventos. A gente tem um bocado de história, várias, de verdade. Muita coisa mesmo. Mas uma que sempre as pessoas ficam bem impactadas é um casal foi lá na gente e uma preocupação da noiva era o bolo. Já pensando que Bruninha veio aqui, né? Cake Hanush. E não foi Cake Hanush não, viu? E que a tia do noivo disse, o bolo eu que vou dar de presente. Eu perguntei, massa, tranquilo. Você vai escolher o bolo,
Vou, mas só que ela é uma pessoa amiga da família que faz bolo e que ela vai fornecer. Você comeu bolo? Comi. Gostou? Gostei. Mas sabe aquela coisa que a noiva sempre falava desse bolo, sempre falava do bolo, sempre, toda reunião da gente, ela dizia, Tiago, me ajuda aí para decidir o modelo do bolo, porque eu estou um pouco segura, não sei se ela vai executar da forma correta, não sei o que, não sei o que. Não, olha, fique tranquila, ela não é uma profissional que faz bolo de casamento, não, ela só faz para a família. Mas fez, né? Tá. O que é que dá problema no casamento? O bolo. Chega um rapazinho para entregar o bolo, só ele. Isso era de tarde, o casamento era no finalzinho da tarde. E vamos lá, e ele abre a mala do carro, tá o bolo todo destruído. Nossa. Tem foto, eu mando para você mostrar. E todo destruído o bolo. Disse, eita, danou-se. E agora? O homem ficou todo desesperado, e não sei o que, destruído mesmo. Eram 3 andares, só tinha 2 andares embaixo, os 2 andares estavam todo assim, todo troncho embaixo. O transporte é um gargalo, né? Esse pessoal pague o que for, me ofereça o que for, que eu não carrego o bolo. E aí começa a tentar falar com a moça que fez o bolo. Nada, não conseguia, o casamento era em aldeia. E o sinal era ruim. E aí, tentando, e nada. E eu mantendo minha tranquilidade. Super tranquila. Aí, vou ligar para outras pessoas. Já falei com 2 outras boleiras. Aí falei com Cássia Pereira. Cássia, amada, tu tem algum bolo de isopor aí no ateliê? Tenho. Me salva, eu tô aqui. Aí ela disse, eu só tenho um probleminha, então eu já tô saindo agora para levar um bolo em aldeia. Eu disse, problema zero, eu tô aqui em aldeia. Poxa, agora, botou dentro do carro. E aí, nesse meio tempo que eu já consegui um bolo lá para ter na mesa, que o bolo que estava lá não prestava. Era impossível, né? Impossível, eu lhe mostro foto. E consegui falar com a moça que fez o bolo de fato. Disse, amada, teve um probleminha aqui com o bolo. Probleminha. Aí até então ela estava tranquila. Não, peraí, eu vou aí ajeitar. Eu disse, no caso, esse aqui não tem o que ajeitar. Mandei a foto para ela me liga de volta. Aos prantos, meu Deus do céu, não sei o que. Eu disse, olha, calma, você consegue fazer o bolo igual de isopor? Consigo, para de chorar e vai fazer. Tudo certo. Você chega aqui de que horas? Engolo o choro, Tal hora. Pronto, fiquei super tranquilo, porque eu já tinha um bolo de isopor que a outra boleira ia trazer. E ela ia trazer um bolo de isopor igual, e esse bolo estava todo quebrado, eu servi. Só que nesse meio termo, alguém da família ia levar a bebida para mim lá. Quem é que leva a bebida? O marido da tia que deu o bolo. Ai, meu Deus. A primeira coisa que o homem chega na casa e pergunta, o bolo chegou? Aí na minha cabeça, por que não está perguntando o bolo? Mas chegou, tá lá dentro. Aí enrolei um pouquinho, aí recebi a bebida, fiz a contagem, tudo. Chegou no final, achava que ele não ia mais perguntar. Mas cadê o bolo? Eu quero ver. Aí eu tive a alternativa, eu tive que dizer a ele, mostrar o bolo a ele. Eu disse, olha, mas não diga nada não, porque eu já resolvi, tá tudo encaminhado. Ele pega e liga pra mulher dele, que deu de presente, a mulher dele liga pra a mulher que fez o bolo, deu um baile na mulher que fez o bolo. Ai, meu Deus. A mulher que fez o bolo liga pra mim aos prantos, Tiago, ela me esculhambou. Disse, não é pra mim, não é nada, o bolo tá todo quebrado. Mas tá tudo certo, vá embora fazer seu bolo. E aí, no final, resolvido. Eu tinha 3 bolos no final. Foi, que legal. O casal não soube de nada. Ninguém soube de nada. Só na hora de partir o bolo. Que aí emperrou. Que aí eu fui dizer a eles, olha, o bolo que tá ali é de isopor, aconteceu isso. Não. O casal, tranquilo, Tiago, tá ali, tudo certo, tudo resolvido. Mas vai ter bolo pra servir? Vai, tá aqui, ó. Eu vou servir o bolo lá. Só a gente só não vai partir, que é de isopor. Aí corta a foto do corte. Aí eu tô achando que nasceu aí já era um sinal de que tinha que acabar com esse história de cortar bolo. Pra que cortar bolo, minha gente? Que invenção de cortar bolo. Tá vendo aqui, ó? Faz o bolo de isopor. Mas se faz muito hoje em dia. Que a gente coloca o bolo para servir nos bastidores. Sim. Para elas não tem tanta dificuldade, não. Agora, a nossa tradição é ter o nosso bolo. O nosso bolo, ele é sustentável, né? A forma bolo tradicional pernambucano. Uhum. Ele tem a estrutura para a gente montar o bolo lá e até falta de respeito não ter. Mas não tem nenhum problema ter o de isopor, não. O Bruninho não vai se chatear, não. Mas olha, eu vou lhe contar um negócio. Ai, foi assim que chegou. Tá na mala ainda. Vai estar aí nas imagens. Dá pra pegar aqui alguma coisa? Fazer que nem aquele povo que é blogueiro de maquiagem, né? Que faz assim, essa base. E aí? Tá focado? Tá ótimo o bolo, não tá? Ficou bonito o bolo? Meu irmão, isso é tenso, é tenso. Mas, ó...
E a gente tem que estar tranquilo para poder solucionar esses problemas e a tá família não saber de nada. O diferencial de quem tem experiência, de quem sabe lidar com as adversidades, que sabe lidar com caos, sem causar mais caos. É isso. E eu acho que isso você só adquire com o tempo, você só consegue desenvolver essa habilidade com anos de experiência e lidando com outras situações menores, que aí quando você vai ficando calejado, quando vem uma bomba dessa, o cara tira de letra. Eu costumo dizer, Bosquinho, até para os meus parceiros, me diga a verdade, não me invente. Não diga, tô chegando e tô saindo de casa. Me diga, o carro, eu bati com o carro, mas estou solucionando. Juro por Deus, eu fico tranquilíssimo, porque eu sei que está sendo solucionado. Agora não me diga, lá em Carneiros, tô chegando e tá saindo de Recife. Sabe? O fotógrafo me disser isso, bicho, então eu tô acreditando que você tá chegando pra mim é o quê? Daqui a 5, 10 minutos? 15 minutos? Não daqui a 1h30. Aí você... Se você me disser, Thiago, deu uma bronca, eu tô saindo de Recife, daqui a 1 hora eu chego aí. Eu vou solucionar para daqui a 1 hora eu iniciar tudo. Tô contigo. Agora, se tu me disser que tô chegando e daqui a 10 minutos, eu me planejar para daqui a 10 minutos, tu chegar 1 hora depois, aí me perde, né? Eu saio daquele controle. Eu vou conduzir a festa a partir do que você me falar. O cara do gerador, ele mandou a foto, o gerador no caminho virou, tombou, quebrou todo. Ele já mandou a foto já dizendo, Thiago, já estou mandando outro. Eu disse, amado, é verdade, você já saiu daqui, já tá daqui a meia hora, estou acompanhando ele aqui no radar, daqui a 30 minutos chega aí. Tranquilo, estava tranquilo, fiquei, porque você me contou a verdade. Então, eu acho que é isso. Para mim, a transparência é a melhor coisa. Eu acho que a gente vai trabalhar bem, super tranquilo. Mas se você me disser uma coisa e não for a verdade, vixe Maria, aí... É mesmo porque para o cara administrar o caos, o cara tem que ter uma previsibilidade de quando a solução vai chegar, né? Exatamente. Não adianta ficar só, não, aqui o bolo quebrou. O bolo quebrou. Fica tranquilo, o bolo chegou quebrado. Não, amiga, o bolo chegou quebrado, eu já estou contactando com outra pessoa para buscar um bolo novo, já falei com a pessoa que fez, mandei fazer um de isopor e a gente vai administrando o caos já trazendo a solução. Trazendo a solução. É isso. Meu amigo, experiência, network nessa hora pesa demais também, porque você fala com imagina que você falou com uma outra boleira que não tinha nada a ver com a história. É isso. E aí, enfim, em respeito ao trabalho que vocês já fizeram juntos, a consideração, a amizade, você conseguiu trazer um bolo de uma pessoa que não tinha nada a ver com aquele problema. Não precisava fazer nada. Aquele problema não era dela e, no entanto, ela se sensibilizou. E eu acho que é o grande lance hoje em dia, né? Você estar sensível e estar servir. É isso. É o que a gente volta para aquele ponto inicial da conversa, né? Poder servir e resolver e ser, assim, existe uma expressão que é justamente você estar sensível ao problema do outro, né? Não alheio. Mas, o problema é meu. O que, Thiago? O bolo quebrou? Deixa para lá esse bolo, quero lá saber. Não posso não. Bota 1 milhão de dificuldades. Quem manda ela não ter me contratado? É isso. E aí... Eu acho que isso é o mais valioso, sabe? Eu contei um episódio... num outro episódio, não sei qual foi dos episódios que eu contei essa parte, mas foi recente, um evento que nós fizemos, onde o operador do drone do vídeo bobeou lá, o drone bateu num coqueiro e caiu. E se espatifou todo no chão. E aí, na ocasião, ele estava desesperado, meu Deus do céu, que aperreio. Eu nem ia voar com o meu drone. Para falar bem a verdade, eu ia fazer algumas fotos pontuais e o drone estava lá meio que em stand-by. E aí, vendo aquele desespero, nem precisava daquele desespero todo, eu disse, meu amigo, pegue o meu, vai embora, voe com ele. Agora, quando você subir, faça umas fotos aí para mim também. Você faz o vídeo e depois faz as fotos para mim. E de repente, pessoas pouco sensíveis ou então egoístas, e a gente sabe que isso tudo tem um custo. Ele derrubou um drone, poderia derrubar o meu também, né? Mas, vamos passar por cima disso aqui, vamos resolver um problema, tem que ser resolvido, vamos ser sensível ao problema do outro e torcer para que dê certo dessa vez quando ele voar, ele não derrube o meu. E, enfim, se ficasse com esse egoísmo, não vou arriscar, não sei o quê, o prejuízo maior ia ser para o cliente, que é o centro de tudo, e você acabaria, sei lá, eu acredito muito na lei do retorno, sabe? Sim. E você estar disponível e servir o outro, que uma hora, em algum momento, quando você merecer,
e etc, quando você precisar. Não que a gente vai fazer por precisar. Não é esse o retorno. objetivo, não, jamais. Não é isso, mas a gente sabe que é a ordem natural das coisas, né? Eu acho que essa relação, eu acho que a gente perdeu um pouquinho do mercado que existia há poucos anos atrás, sabe? Pela pulverização de quantidade de fornecedores que existem hoje em dia. Várias vezes chega uma noiva dizendo, esse fornecedor aqui, esse não conheço. Não significa que eu não conheça, não seja bom. Sim. Mas já sai desse ciclo, sai dessa relação que a gente cria de relação de amizade, de confiança, de Alencar. Quantos anos, estava brincando aqui, quantos anos a gente conhece Alencar? Era outra metade do peso. Mas tudo certo. Fácil. Essa parte tu corta na edição, né, Alencar? Ele que edita, isso ele vai cortar, nem se preocupe. E aí, a gente tinha muito isso, sabe, de trabalharmos juntos. Temos muito isso ainda hoje, mas pela quantidade de empresas que existem, é impossível a gente ter uma intimidade com todo mundo, né? Bicho, é o tipo da coisa. É aquela história. Você pode sim dar a oportunidade para alguém que está entrando no mercado. Eu acho que tem muita gente competente entrando no mercado e, de fato, é um mercado que ele é muito amplo. Então, as pessoas vão desenvolvendo habilidades bem específicas, né? Como o cara do docinho específico, da passa em rama e etc. E isso é legal porque você dá a chance daquele cara que é especialista naquela especialidade e aquilo ali se torna algo muito mais assertivo quando o cara só faz aquilo do que, digamos, vamos lá, vou dar como exemplo a mesma mesa. Se o cara fizesse todos os doces da mesa. Não sei, posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que quando você se especializa num assunto, você consegue ter um trabalho muito mais precioso naquilo ali do que quando você é especialista em muita coisa que acaba não sendo especialista em nada. Alguém pode não gostar do que eu vou falar, mas acho massa, sim. Eu acho que a gente tem que dar abertura e espaço para quem esteja começando, mas a gente tem que ter muito cuidado, amigo, para a gente não anular as pessoas que estão no mercado. Isso. A gente tem que ter um certo equilíbrio, né? Que algumas empresas eu vejo muito nisso, de ir atrás de novidade, ir atrás de lançamento. Esse fornecedor aqui é maravilhoso e tem metade do preço, e ele é muito bom. E nós, quanto assessores, a responsabilidade que a gente tem de dizer, existem esses dois profissionais. Como é que eu vou estar te indicando? O Bosquinho, vou estar indicando um fornecedor que é muito bom profissionalmente, mas está começando agora e que tem uma vivência enorme de 20 anos de trabalho. Os valores são totalmente distintos um do outro. Como é que eu vou estar apresentando esses dois fornecedores para o meu cliente? Você não consegue nem defender, né? Não vou. Se eu digo que esses dois são maravilhosos, eu vou fechar com quem? Vou fechar com esse aqui, que é maravilhoso igual, que eu estou dizendo, que é metade ou um terço do preço. Então, acho que é isso, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Quando a gente vai indicar quem esteja começando. Não que a gente não possa, devemos, mas tem um certo equilíbrio. É quando existe uma assessoria que assessora a noiva de uma maneira coerente. Que você coloca a qualidade em primeiro plano, mas que se aquela qualidade não tiver alinhado com a disponibilidade financeira de investimento e etc., a gente parte para uma segunda opção que ainda tem uma qualidade dentro daquele orçamento. Isso. E aí você vai encaixando as coisas de forma que a qualidade ela pese, não o preço fale primeiro, né? É isso. E aí você vai fazendo essas adequações. E eu acho que nada melhor do que a experiência para que você tenha sempre um evento muito bom, um evento de excelência, mas que não necessariamente precisa ser o mais caro. É isso. Mas adaptado à realidade de cada um. Cada casal, exatamente. Eu acho que um outro ponto que eu acho que é legal a gente trazer de uma postura aí do que nós da Unic somos pouco conhecidos, vamos dizer assim, que se traz muito é a pontualidade dos casamentos. Legal. A gente preza muito para que seja pontual. Está marcado 3 horas, vai começar às 3 horas. O que a gente faz para poder começar nesse horário? Aí vai ser meu trabalho de formiguinha, vou ligar para Bosquinho. Deu 2h30, Bosquinho tá saindo aí do making off, 2h20, tá saindo, tá não sei o quê. Tiago, peraí, tá assim, mas antes já liguei para maquiadora, já falei com outras pessoas. Desde o planejamento anterior dos horários, combinação, vou dizer para a noiva, tu precisa fazer isso e isso, para que a gente de fato comece pontualmente. Quando a gente atrasa, Amado, como a gente está falando da bola de neve. A banda que está marcada para aquele horário tal, porque o casamento atrasou, a banda não vai atrasar não. Se a banda está planejada para tocar 2 horas, ela vai tocar 1 hora só.
Se a festa era para ser 7 horas, a festa vai se tornar 6 horas. Porque o horário de término ele não muda, né? Muda. O buffet não vai servir até as 7 da manhã porque a cerimônia atrasou 2 horas. Não vai. Pode até a gente conversar, depende da sensibilidade, do que aconteceu, que às vezes acontece. Teve aquele dia da chuva, né, que parou a cidade inteira. Então, muitos fornecedores não conseguiram nem chegar direito em alguns lugares. Então, a gente foi mediando. A gente teve um evento no dia, a gente foi mediando tudo o que estava acontecendo e fazendo da forma que melhor ia servir todo mundo. Né? Não tinha garçom, assim, metade dos garçons conseguiram chegar. Né? Então, a gente precisava atender de uma melhor forma e a gente vai amenizando. Nesse caso, a gente vai são fatores que fogem do nosso controle. Né? Mas, via de regra, o casamento padrão, onde muitas vezes atrasa, porque um padrinho atrasou alguma coisa, muita tolerância para os atrasos dos convidados, reflete lá no encurtamento da festa. E o buffet, por mais que tenha uma sensibilidade, dá uma esticada 15, meia hora, mas você perdeu a festa. Eu acho super bacana essa questão da pontualidade e eu volto a afirmar que vocês realmente prezam muito por isso e eu sou prova viva de que isso existe. E aí o legal é que não basta dizer que vai começar na hora e tem que começar na hora e independente do que aconteceu vai começar na hora. Vocês monitoram tudo que acontece antes. Porque a gente sabe que não depende só da noiva, não depende só do maquiador, não depende só do cabeleireiro, do estilista, né, desses profissionais que vão preparar. Se de repente a noiva não chega no horário que combinou com o maquiador, aquilo ali também, a bola de neve já começa lá atrás. Mas aí cabe a assessoria, que está em sintonia com o maquiador, diz, Flana, dá uma agilizada, acelera um pouquinho o passo, é importante que ela esteja pronta de tal hora. E esse network, essa rede de apoio que um cerimonialista, um assessor que é bem relacionado, que tem experiência, consegue adquirir ao longo do tempo e consegue fazer essas negociações, né? Ó, Bosquinho, aquelas fotos que tu costuma fazer em meia hora, tu vai ter que correr, faz em 20 minutinhos aí, porque eu soube que a rua que está interditada, as pessoas estão fazendo uma volta maior, a gente vai perder 10 minutos. E essa comunicação ela é muito importante. E eu começando pontualmente, depois que a cerimônia acaba, eu tenho um tempo de folga depois, que você vai poder tirar todas as fotos que você puder e quiser. Né? Então, existe esse jogo. De verdade, aí é um diálogo assessor e fotógrafo, por exemplo. Às vezes, quando está aquela coisa tão imprensada no hotel, eu acho que não rende tanto. Não rende. Tá ali a noiva ansiosa, o horário tá ali imprensado, você quer fazer o registro porque tem que fazer naquele... Às vezes o corredor do hotel é até feio, sabe? Aí eu até digo para vários fotógrafos, amado, deixa de fazer essa, converse com a noiva, olha, é melhor que eu vá para a igreja, a gente comece pontualmente. E depois eu levo você para a rua, que depende do lugar que a gente esteja, para um cantinho, para um jardim, não sei o que, a gente faz com você, tudo que você desejar naquele momento, mas de uma forma tranquila, do que tá aquela coisa, a noiva lá sorrindo de uma forma a pulso, né? De ter que fazer o registro. Aí eu vou fazer a minha parte de fotógrafo. Certo. É bom, esse tipo de discussão é bom para levar a reflexão. Eu acho extremamente importante o seu ponto de vista, mas existe um ponto de vista por parte do fotógrafo, que é uma coisa que eu também defendo muito nas reuniões que eu tenho, na semana do casamento, quando eu estou no making off, é da noiva ficar pronta para que a gente consiga fazer essas fotos antes de seguir para a igreja, que é quando a maquiagem está fresquinha. Sim. Nem sempre a gente tem a igreja climatizada, né? Às vezes a noiva sai da cerimônia, o cabelo já está colado na testa, ela já transpirou, a maquiagem já não está tão boa, o vestido já arrastou ali na calçada da igreja, inevitavelmente sujou um pouco. Então, por isso que eu bato tanto na tecla dessas fotos antes. Sim. Porque existe uma expectativa por parte da noiva dessas fotos dela prontinha, recém-pronta, a maquiagem bem fresquinha. Então, essas fotos antes, para mim, elas são muito mais importantes do que making off, passando um pincel no rosto, foto do sapato ou do vestido pendurado. Eu prefiro chegar lá, encontrar a noiva já maquiada e dizer assim, maquiador, por favor, faz aqui só a gente chama de mise-en-scène, um migué. Aqui a gente faz aqueles cliques que são bem característicos desse tipo de momento, né, do making off, e depois vamos priorizar as fotos dela pronta, que eu acho que é o momento mais importante desse pré-casamento. Essa parte do passo a passo da maquiagem, etc., fica bonito esteticamente e tal, mas até quando você vai olhar um álbum hoje das noivas, a gente gasta 3 horas de making off, e aí agora eu vou fazer a minha parte, que a gente gasta 3 horas fotografando um making off da noiva para entrar 10 fotos do momento da maquiagem e o resto é tudo da noiva pronta.
Então, assim, é muito mais importante a gente fotografar a noiva pronta do que esse passo a passo da maquiagem, do vestido, do sapato, etc. Todo mundo com expectativa em relação a isso, vamos atender essa expectativa. Agora, vamos priorizar ficar pronta cedo, e ficando pronta cedo, eu consigo lhe fotografar, chega na igreja sem atraso e a coisa flui. Olha as sintonias. Você vai ter um episódio com a maquiadora, com a Érica. E isso eu acho que é uma das perguntas que você pode até fazer, de quem deixar pronta primeiro, a mãe ou a noiva? Poxa, já vou anotar essa. Vai falando. Muitas vezes, ao meu ver, se deixa a noiva para ser por último. Eu não acho que seria o ideal. Porque quando você está finalizando, a noiva está pronta, você vestiu a noiva, está fazendo foto, enquanto ela está finalizando a mãe. Mas é isso, cada um vai trazer um argumento, alguma coisa que vai ser complementar. Mas tem fotos, lógico, que a mãe quer fazer uma foto com a sua filha também. Preciso da mãe pronta. Mas se eu não tiver a noiva pronta, eu não tenho foto nenhuma, nem dela sozinha, nem com a mãe. Então eu sempre costumo dizer isso, é importante que a noiva esteja pronta, a mãe esteja lá só para fazer uma finalização, mas que a noiva seja a prioridade, termine, se vista e vá fazer fotos onde for, no corredor, no teto, na janela. Sabe o que é curioso, Tiago? Que assim, tem certas fotos que acabaram se tornando meio que um desejo das noivas, como, por exemplo, a foto das amigas com roupão, que às vezes reservam 2, 3 quartos no hotel, a noiva fica lá naquele... Mas em um dado momento as amigas entram, sendo que metade das amigas estão maquiadas e a outra metade não se maquiaram ainda. E aí fica aquela luta. Não, espera a fulana ficar pronta porque a gente faz a foto com todo mundo maquiado. Mas fulana tá maquiada, não sei. E aí a gente fica nesse gargalo. Às vezes a noiva não tá pronta, mas não colocou o vestido porque quer tirar foto com roupão e fica esperando um terceiro, outra pessoa ficar pronta para poder fazer a foto com roupão e depois colocar o vestido e atrasa o que é mais importante para ela. Então eu acho que quanto mais a gente simplificar esse momento dos preparativos, eu acho que é um momento importantíssimo, mas muitas vezes acaba se tornando tumultuado por conta dessas questões, e priorizar a foto da noiva pronta. Eu acho que está na hora da gente começar a repensar um pouco isso. É isso. Não precisa voltar da época, porque antigamente... E dizer que não dá para fazer essa foto. Tiago, eu acho que é importante ser eu chegava 1 hora antes da hora da cerimônia, 1h30 antes da hora da cerimônia, na casa da noiva, para fotografar ela pronta. Passava meia hora, 40 minutos fotografando e ia embora para a igreja. Era só isso. Essa história do making off ele não existia. O making off é uma moda que surgiu e eu se condicionou a fazer sempre, mas eu ainda... Diante da minha experiência, e dentro da minha experiência aqui, é justamente isso. Se eu pegar todos os álbuns que nós já produzimos aqui, o que representa o making off é uma coisa ínfima. Uma coisa ínfima. Geralmente as fotos da noiva pronta, aí ela sim quer colocar muita coisa, de corpo inteiro, de meio, corpo de frente, de costas, mostra o vestido, mostra a maquiagem. Mas a noiva ainda bobs no cabelo, é legal, tem um estilo, tem tal, mas nem sempre vai pro álbum. Tem muitas que cortam pelo pé. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de se preocupar muito mais com a hora que a noiva vai ficar pronta, para que ela consiga ser fotografada e chegue na cerimônia sem atraso, do que esperar o fotógrafo chegar porque tem a hora que vai passar o pincel e tal. Eu não vejo muito sentido isso, sabe? Pode ser meio polêmico agora, porque aí os fotógrafos que defendem making off ou as noivas que idealizaram isso vão ficar um pouco frustrados. Mas isso é o perfil de cada um. Mas entenda, eu tô aqui para fazer aquilo que o cliente quer. Agora, logisticamente falando, nem sempre funciona. Mas tem coisas que cabe a nós dizer que é possível, que não é possível. Juro que eu digo, Bochinho. Amada, essa foto você não vai poder tirar. O que você precisa priorizar? O que é que você prioriza? Qual é o mais importante? Essa foto de Bob, de roupão, ou a igreja, todo mundo feliz, sorrindo, ou todo mundo com um saco cheio de estar ali esperando 1 hora o casamento começar com fome, vai sair no meio da cerimônia para poder ir direto para a recepção e na sua saída não vai ter ninguém. Aí são escolhas. Né? Então eu sempre vou colocar algumas coisas. E eu sou direto, me conhece, eu sou muito direto e transparente. Eu acho que... E precisa ser dito, sabe? E quando você conquista uma confiança, uma autoridade, isso. Você realmente coloca as coisas, obviamente, sem imposição nenhuma, mas que o cliente ele vai entender que aquilo ali é em prol da logística e do dia do casamento, para que ele flua da maneira que deve fluir. Mas se tiver alguma outra foto que você ache desnecessária, pode me dizer, tá? Tá certo. Lembrei, eu acho que é importantíssimo, eu sempre converso muito chega
povo de iluminação, com o povo de filmagem, com o povo de foto. Aí chega na igreja ou na recepção. Quantas vezes a luz está estourando o bolo? Eita, é sempre... Quantas vezes a luz que está ali no corredor vai estourar a passagem da noiva assim? Bicho, é isso que eu sempre digo. E nunca ninguém conversa, não tem um diálogo do fotógrafo, filmador com a empresa de iluminação. Aí tem com o dono, mas o dono não fala com o rapaz que vai executar. E a gente entra nessa. Esse é o trabalho da assessoria também, de no dia ter que orquestrar todo mundo. Né? Mas tá ali, tá atrapalhando e tá não sei o que. Eu disse, calma. Várias vezes eu cheguei. Vem cá, tu já falasse com o menininho vem cá, da iluminação. É importante que tu faça assim, perto disso. Mas se você não botar a luz no bolo, o bolo não vai ter destaque. E aí, faz o quê? Sabe, são coisas que a gente... É nessa harmonização de que, no final, somos uma equipe única. E como é que a gente soluciona, né? E solucionar isso tudo requer sensibilidade de perceber o que precisa ser corrigido, proatividade de ir lá e resolver, e relacionamento. É isso. Eu acho bacana nisso, assim, aí eu trago também um pouco para essa minha realidade como fotógrafo. A história do foco de luz em cima do bolo é algo que a gente se depara com uma frequência bem significativa, mas que hoje não, mas já há bastante tempo, eu desenvolvi uma habilidade para resolver isso. Até para não incomodar o cerimonial. Meu assistente ou as pessoas da minha equipe já procuram o profissional. A maioria deles, muitas vezes quando a gente chega, pergunta, Bosquinho, tá muito forte a luz do bolo? Eu disse, rapaz, que prestígio, né? Eu disse, rapaz, tá, dá uma diminuidinha aí. Então já se criou essa preocupação com esse fato pontual da luz no bolo, onde o próprio profissional, que quando lhe vê, que lhe quer bem, sabe que você é um cara cuidadoso, etc., ele mesmo já se manifesta para perguntar se está tudo ok e quer corrigir alguma coisa. E isso se aplica a todas as situações, né? A gente está falando de E quando dá para solucionar, né? Às vezes a gente não consegue, né? Quando a luz que está focando no bolo está muito alta, ou ela não é dimerizada, Mas aí a gente se estende isso aí para tantas outras coisas, né? Assim, vai lá, os músicos estão no coro, mas aí quando chega o meu fotógrafo, que é um cara muito gentil, muito delicado, o cara, poxa, sabe entrar, sabe sair, cumprimenta todo mundo, é gentil, conhece os músicos e tal, chega lá em cima e diz, tá atrapalhando aqui, por que a gente se afasta um pouquinho aqui? Não, vem pra cá. Então todo mundo se ajuda. Se ajuda. E isso é relacionamento, é você conseguir se aproximar dessas pessoas de forma que todo mundo consiga se ajudar e não seja ali, fiz o meu, faz o teu e te vira. Perfeito. Isso é péssimo, porque volta aquela história, o prejuízo é só para o cliente. É isso. Que é o nosso principal, nosso principal motivador ali para que tudo dê certo, né? É isso. Acho massa momentos como esse, Bosquinho. Eu promovi alguns anos atrás, eu gosto muito dessa troca. A troca que... A pandemia, eu acho que durante a pandemia também a gente fez algumas lives. Eu acho que você fez uma live com a gente também. E esse momento da gente se aproximar mais, tanto quanto fornecedores, mas como é que a gente consegue trazer também os nossos clientes para um pouco mais próximo de nós pessoas, né? De conhecer a gente um pouco de uma forma mais naturalizada. Então, acho massa projetos como esse. Eu vou assistir mais, que eu acho que eu assisti 1 ou 2. E é isso. Obrigado pelo convite. Meu amigo, eu que agradeço por você ter dedicado um tempinho do seu dia pra gente aqui. Muito obrigado. Prazer enorme. E vou intimar de novo, Felipe. Você será o próximo, viu? Amanhã a gente se encontra na academia. Combinado. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Estive aqui com o Thiago Rocha, uma figura extraordinária. E em breve com o Felipe. E obrigado pela audiência, obrigado pelos apoiadores, obrigado aí por tudo. Comenta aí embaixo, sugere outras pessoas também para a gente entrevistar aqui e até a próxima. Valeu!